Amigo do Café Belgrado, mais um episódio comentando, analisando, dialogando a respeito da série Last Dance, a série da Netflix sobre o Bulls de Jordan, sobre Michael Jordan. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Hoje receberemos aqui o Bola Presa, você já sabe. Lucas, antes, alguns recados básicos. Primeiro, temos que falar para os nossos ouvintes que a Serpa Export está com a gente e está fazendo coisas belas aí nessa quarentena, não é, Lucas? Olá, Guilherme, olá, amigas e amigos do Café Belgrado. A Serpa, né, que é a nossa patrocinadora, que é a Serpinha, que é a cerveja mais carinhosa, mais premium, mais deliciosa da Serpa. Todas são muito boas, mas o nosso xodó é a Serpinha. Porém, a Serpa empresa está doando milhares de litros de álcool em gel para as instituições, aliás, para hospitais do Pará. Então, muito legal, né, que essa empresa e algumas outras estão fazendo coisas desse tipo. Você também, que se puder colaborar de alguma maneira, colabore, mesmo que seja ficando em casa, já ajuda muito. Vamos todos juntos bater essa pandemia. Ou pelo menos buscar um empate, Guilherme. Bater já está difícil, né, mas vamos tentar pelo menos empatar com a pandemia, tentar ficar safe, né? Usar o inglês necessário aqui, porque às vezes causa mais impacto, Guilherme. Então a Serpinha está fazendo isso, doando milhares de litros de álcool em gel, e também está ajudando aqui o Café Belgrado, esse projeto, a se manter. Mas o Café Belgrado não dá para se manter só com álcool em gel e só com a Serpa, né, Guilherme? Precisa de mais o quê? Precisa de que você que gosta da gente apoie o Café Belgrado, nosso programa de financiamento coletivo, cafébelgrado.com.br. É o nosso crowdfunding. É um inglês necessário bom esse, não é não? É um dos melhores que tem, Guilherme. Porque eu falei direito? Porque pode estar errado. Se chegar algum apoio, você falou direito. Se não chegar, a culpa foi sua. Ok, então fica aí você podendo me salvar no cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. Então não é só um apoio de financiamento coletivo, você também tem acesso às coisas que a gente produz extras, né? E na verdade é muita coisa, séries e outras tantas atrações. Entra lá, cafébelgrado.com.br, que você vai ver tudo que a gente produz. Já estamos em 120 e poucas horas de conteúdo. Além disso, se você quiser vir fazer parte do nosso grupo no Telegram, que é um grupo maravilhoso, chama Doncic. Na verdade, geralmente ele chama Giannis, mas agora a gente mudou o nome para Doncic, que é uma sigla que significa Destemidos Observadores da NBA contra o Inimigo Corona. Se você quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, cafébelgrado.com.br, Insider, apoio a partir de R$20, 9 todo o conteúdo de áudio, 20 nossa comunidade lá no Telegram. Estamos agora mais ou menos em 200 pessoas, pouco menos de 200 pessoas, dia todo fazendo alguma doideira. Geralmente não dá para falar de basquete o tempo todo mais, mas agora tá rolando um campeonato lá de xadrez, de truco. Acabou as inscrições de alguns? Guilherme. Buraco, FIFA. De alguns as inscrições já acabaram, mas de outros ainda não. Então entra lá que você fique sabendo das coisas. Vale medalha, hein? Vale medalha, mas de mentira, né? A gente não vai mandar medalha pra ninguém. Não é medalha de mentira, Guilherme. É foto da medalha, mas vale. Ok, então fica aí já. Se você quiser fazer parte da sua comunidade também, vem com a gente. cafébelgrado.com.br. Dá para ser por boleto, dá para ser por cartão, dá para ser também por PicPay, que é aquele aplicativo que patrocinava o BBB, mas agora não tem mais BBB, mas ainda tem o PicPay. Então faz essa força aí, ou Café Belgrado lá no PicPay, ou manda uma mensagem pra gente nas redes sociais aí que a gente pode te ajudar da maneira que for conveniente. Agora um papo que a gente estava muito afim de levar há muito tempo. Terceira aparição do pessoal do Bola Presa aqui no Café Belgrado. Um papo muito legal, fica aí com vocês. Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio falando de Last Dance, a série do Netflix aí que a gente está acompanhando na quarentena, revisitando, ou para muitos visitando, a obra, a carreira e todas as histórias que a gente já foi capaz de conhecer e aquelas que talvez nem tínhamos a possibilidade de ter contato sobre ele, Michael Jordan. Eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno. E Lucas, como você gosta de fazer as honras da casa, deixo você apresentar nossos convidados, embora o spoiler já esteja no título, como de costume. Olá, Guilherme, olá, amigas e amigos do Café Belgrado. Grande prazer, Guilherme, voltar a falar com você. Acho que há 2 dias já que a gente não grava nada, estava com muita saudade. E agora, saudade de verdade é dessa dupla de 2 que está aqui. O pessoal do Bola Presa carinhosamente aceitou o nosso convite. É uma grande honra. É a terceira vez que a gente grava juntos, né? Se bem que na primeira vez lá no Belgrapalooza, 2018, caramba, faz tempo, hein? Eita!
Foram episódios separados, né? Então é o segundo que é Casa Cheia do Bola Presa, que é oficialmente no Café Belgrado, os dois juntos. Uma grande honra, Danilo, Denis, podem começar. Quem tiver mais moral, começa. Bem, amigos do Café Belgrado, eu sou o Denis. Eu sou o Danilo. É a primeira vez que a gente não grava num evento, né? Porque da outra vez a gente gravou também lá na casa NBA, não é? Na NBA House, como é que Sim. chamava aquilo? NBA House. E o outro foi no Belgrapalooza, então acho que é a primeira vez de um jeito mais normal. De um jeito mais quarentenado, digamos assim. Mais online e tudo isso. E olha, ia ter, assim, nossos planos era que tivesse outro Belgrapalooza esse ano. Evidentemente vocês estariam na lista, mas tudo que aconteceu aí bate uma bad danada. Na verdade, o nome era para ser CBXP. Café Belgrado Experience. Mas a quarentena não permitiu. E, poxa, bate uma bad danada saber que nesse momento a gente estaria o quê? Semifinais de conferência já, mais ou menos? Já, Não, Era já? Semifinal de conferência já. Não pode lembrar dessas coisas que é pior. Finge que não ia acontecer nada, né? Pois é, então vamos seguir aqui falando do Michael Jordan. Vai voltar, em algum momento as coisas vão voltar ao normal, mas por enquanto é isso que nós temos para fazer. E poxa, é uma ótima oportunidade de falar sobre essa série, para falar sobre essa história, né, do Chicago Bulls, sobre o Michael Jordan. O Bola Presa está fazendo texto sobre a série também, muito legal. O Denis escreveu recentemente uma longa reflexão aí. Eu vou até perguntar para você algumas coisas a respeito, Denis, porque botou a gente para pensar aquele seu texto ali. Mas antes da gente... Não pode, pensar errado. Né? Numa hora dessa, né? No Brasil de 2020, pensar. Pleno 2020. Não dá. Mas antes de começar, a gente faz essa pergunta para todos os convidados, né? A gente queria conhecer um pouco melhor da história de vocês com esse Chicago Bulls, né? Como é que foi? Quando que vocês começaram? Como é que foi assim, o primeiro contato de vocês com esse time? Vocês têm alguma história especial do Chicago Bulls, com o Chicago Bulls, com o Michael Jordan? Eu quando era nos anos 90, assim, era bem novo, não estava tão bitolado em basquete. Curiosamente, eu fui ficar muito viciado em NBA na temporada ruim, que foi quando teve o Jordan aposentou, teve o lockout, aquela temporada de 50 jogos, quando o Spurs ganhou. Foi lá que eu realmente me interessei, e aí no ano seguinte eu já estava apaixonado. Antes disso, eu assistia de uma forma bem esporádica, basicamente só jogos do Bulls. E lá em casa eu tinha com a minha irmã o hábito de assistir qualquer coisa de esporte que tinha na internet. E aí cada um escolhia torcer para uma coisa. Então, sei lá, tava passando o campeonato argentino na TV Cultura. Beleza, eu sou Boca, você é River e a gente fica se odiando. E aí na NBA eu tive a sorte de escolher Bulls e minha irmã qualquer time que enfrentasse o Bulls na final. Então ela gostava do Suns, gostava do Sonics, do Jazz, tanto faz. Aí ganhei todas. Ela tinha uma vasta gama de opções, porém não ganhou nada, né? Não ganhou nada, Então, mas essa é isso. Ela tinha esse hábito de assistir qualquer esporte. Em casa foi sempre assim. TV em canal de esporte. A gente assistia, sei lá, a gente jantava assistindo futebol de salão. Mas ainda é assim, Denis? Porque tinha... Ainda é assim. Minha mãe tá sofrendo muito na quarentena porque não tem esporte. Porque não tem futebol de salão? Não, porque não tem nada. Mas Se futebol de salão, ela tava assistindo. Ela é a única pessoa que sofre porque não tem futebol de salão. Ela assistia qualquer coisa. Em compensação, quanto tempo não tem Lakers, né? Ela tá ganhando tudo agora, né? Agora tá mudando bastante essas coisas, né? Bulls não ganha mais nada. Desde a época do documentário. Então são outros tempos. Eu aprendi a gostar de NBA assim, torcendo pra esse Bulls, pra ter birra com a minha irmã e gostando do Jordan, claro. Então não tem segredo, não sou diferente de ninguém. É um pouco diferente de mim, porque a minha entrada no mundo da NBA é nos anos de beisebol do Jordan. Quando o Jordan não estava jogando no Bulls, foi meu primeiro contato com a NBA na televisão. E por isso que você torce pro Rockets. Isso, por isso que eu sou um torcedor do Houston Rockets, que era a única chance deles vencerem. Era o Jordan não existir. Se eles pudessem voltar no tempo e matar o bebê Jordan, eles teriam sido campeões muitas vezes. Já pensou nisso? Mas ele só chegou na final aquelas vezes, velho. Pois é, eles não chegaram na final contra o Jordan. Eles são muito safados. É que eles sabiam que não dava. Já né? nem chega. Nem vale a pena o esforço. Mas e aí a sua relação? Mas, Fala, abre o coração. Então, o meu contato com esse Bulls do Jordan é tardia. É depois, quando eu me virei um bitolado na NBA, que eu fui revisitar o Jordan e encontrar os jogos e assistir, descobrir o que tinha acontecido. Eu não sou um fã do Bulls da época. Eu não sou raiz. Eu sou modinha. E
por conta disso, talvez eu tenha tido grandes ressalvas com esse Bulls e esse Jordan quando eu comecei realmente a ser apaixonado pela NBA. Porque eu queria aproveitar o basquete do jeito que ele era naquele momento, eu queria celebrar as estrelas que eu estava conhecendo naquele instante, e as pessoas só falavam, mas eles não são o Jordan, eles não são aquele Bulls que ganhou 6 títulos. Então eu sentia um pouco de incômodo de que parece que o passado do Jordan tentava ofuscar o presente em que eu existia. E eu levei muito tempo para aceitar que não, foi um passado muito impressionante, que o Jordan era, talvez, o melhor jogador de todos os tempos, mas não é a mesma coisa não ver na época, né? A gente sempre mantém um asterisco. A gente consegue ver com um certo distanciamento. Dá pra ver as falhas do Jordan de uma maneira muito mais fácil do que seria você estar lá engajado emocionalmente assistindo naquele momento. Então eu sou apaixonado por esse Bulls e por esse Jordan. São algumas das histórias mais interessantes da NBA, mas eu não tenho nenhum problema em criticar, não. Tô confortável. Eu ia te perguntar isso, Danilo. Você falou que quando você começa lá, né, é muito difícil competir o que está acontecendo na NBA com o que tinha acontecido, né? Mas se o Jordan tivesse, era muito mais legal, muito melhor, etc. Tem a parada do hand check também, né? Que o pessoal invalida tudo que acontece desde que criou o hand check, porque antes é que a defesa era de verdade, né? Se não perde dente, não é defesa, né? O pessoal fica indignado. E aí você fala que com o tempo isso você foi aceitando o Bulls, talvez porque as pessoas pararam de falar um pouco, né? Mas tá voltando esse rancinho assim de leve, agora que tá passando o Last Dance e todo mundo fala, mas vocês estão vendo aí o que é basquete agora? Aí que tinha basquete de verdade, se o Jordan jogasse hoje era 50 pontos de média. Tá voltando esse rancinho ou é só comigo? Então, tem um pouco assim, estamos juntos nesse ranço, porque parece que a gente tinha superado um pouco isso, parece que a gente tinha finalmente aprendido a celebrar o momento e as estrelas do momento. Fazia, acho que uns 2 meses que ninguém perguntava se o LeBron era melhor que o Jordan. Né? Parece que a gente tinha finalmente se livrado dessa pergunta estúpida e aí agora isso volta à tona. Mas eu acho que o meu ranço está controlado por um outro medo. Que agora, depois, mais velho, trabalhando com a NBA há muitos anos, eu começo a ter o medo de que esqueçam o Jordan. Porque a gente começou a flertar com essa possibilidade. É porque de 2010 para cá, teve um boom de NBA no mundo inteiro, mas no Brasil a gente viu isso bastante. E aí muito fã de LeBron, que começou a acompanhar só por causa do LeBron no Miami. Muita gente começou a acompanhar por causa do Curry no Golden State. E aí o Jordan era o cara do meme chorando. E aí você começa a ficar com uma birra inversa. Tipo, não, cara, ele é bom pra caramba, ele é um jogador de verdade, o melhor de todos os tempos, olha o que ele fez, 6 títulos. Você começa a virar o cara velho. Agora a gente tá vovozinho. Faz uns anos que saiu uma pesquisa nos Estados Unidos para descobrir se as pessoas reconheciam o Michael Jordan. Se a juventude, a molecada nas ruas, andando de skate, de boné pra trás, é assim que é a molecada, claro. Né? Para ver se eles reconheciam o nome Jordan e a imagem do Jordan. E a esmagadora maioria dos adolescentes achava que Jordan era a marca de um tênis, não sabia que era uma pessoa de verdade, e reconhecia a foto por causa do meme dele chorando. Então começa a dar um desespero de que não é mais essa coisa de o basquete era bom antigamente, agora a molecada não sabe mais quem o Jordan foi. Então você pula da fase do temos que valorizar o presente, não podemos viver no passado para sempre, mas não dá para esquecer também do passado. Isso, você tem que ter esse equilíbrio que é sempre meio difícil, e o ranço, às vezes, você tá no Twitter e fica meio caótico, né? Você falou equilíbrio, né? Equilíbrio e Twitter na mesma frase é impossível. Então você vê o Last Dance passando e umas discussões mó legais rolando no Twitter, porque não tem NBA. Então o pessoal discutindo coisas da época, revisitando histórias da época, e de repente vão lá e inundam o Twitter do LeBron com críticas a ele. Pô, dá pra ser legal, mas um monte de gente insiste que não seja. Então esse ranço volta e meia assim, porque a gente encontra umas pessoas resgatando essa parte chata da conversa. Mas basicamente... Mas sobre essa pesquisa aí, Guilherme, a gente fica um pouco mais tranquilo então quando aparecem aquelas pesquisas onde as pessoas perguntam o que é o Brasil, aí fala, capital Buenos Aires, né? Conheço muito bem. Então, já dá uma amenizada, aponta no mapa se nem o Jordan estão acertando, quanto mais o Brasil é a capital, né? A ponta no mapa é a pesquisa que mais falha nos Estados Unidos. Cara, a ponta no mapa é terrível. É capaz da pessoa não saber nem o que é um mapa, não consegue nem saber onde tem que apontar.
Eles começam nesse episódio 6 especificamente construindo um pouco mais e talvez mostrando com mais atenção, assim, em comparação a todos os outros episódios até agora, esse componente mítico do Michael Jordan, né? Porque já é o primeiro episódio pós-bicampeonato, naquela linha narrativa que eles fazem ao longo da história, eles vão contando a história dos títulos. O Michael Jordan já é bicampeão, caminha para o three-peat, já é o jogador assim, mais dominante da liga e já atrai todas as já é pós-Dream Team também, então eles constroem já no início ali aquela vida atribulada do Michael Jordan ali. Nossa, como é que é, Lucas, os discursos do Michael Jordan ali no começo do filme que você gostou? Ele começa... o episódio começa com o Michael Jordan fazendo um comercial meio ao contrário do Be Like Mike, né? Que vocês pensam que é legal fazer Michael Jordan, né? Ser Michael Jordan por um ano. Aí o tradutor maravilhosamente coloca, né? Mas tentem ser Michael Jordan por um ano para ver o que é bom pra tosse. Eu achei maravilhoso. Tem umas legendas muito boas. Tem. Aí depois disso vem um velhinho lá, que eu não lembro agora o nome dele, desculpa, falando da rotina do Michael Jordan, né? Já construindo uma ideia de, olha como é difícil ser o Michael Jordan, né? Porque realmente era puxado. Onde ele estava, ele era o centro das atenções o tempo todo. Eu acho que até... Quem foi, Guilherme, que passou aqui no Café Belgrado? Até lá no Belgrado pra Luz contou essa história do Michael Jordan, já estava até aposentado, mas ele passou na sala e todo mundo, assim, muda o ambiente da sala, né? Acho que foi o Rodrigo Alves, né? Foi o Rodrigo Alves? Não, essa história especificamente acho que foi aquele que curtiu o passatempo, velho. Esqueci o nome dele agora. O Zé Renato Ambrosio. Que descrição incrível. Porque o Belgrapalooza, vocês estavam lá, vocês sabem. Foi feito com baixíssimo orçamento. E só tinha bolacha de água e sal e de repente apareceu um passatempo. O Zé Renato Ambrosio ficou muito feliz. Ele contou lá como mudou o ambiente, né? Assim, onde ele está, ele é o centro das atenções, né? E aí, nesse começo de episódio, constrói essa ideia, né, do tipo de pressão que sofreu o Michael Jordan, que não é tão diferente das outras grandes superstars do mundo, não só do basquete quanto pop, né, Guilherme? Mas por ser o Michael Jordan era algo ainda maior, né? Mas eu fiquei pensando nisso e pensando assim, como que as redes sociais transformaram muito essa ideia mítica de encontrar uma celebridade na rua, né? Porque ali a impressão assim, você não tem. Hoje você tem o tempo real, os caras fazem live, você vê a casa dos caras, né? Você vê eles sabe o que eles estão fazendo. Aí eu fiquei pensando nisso, né? É um mundo pré-rede social, então você ver o Michael Jordan na rua era muito mais impactante do que ver o LeBron James na rua. Ainda que ver o LeBron James na rua seja, deve ser um impacto, mas eu nunca tive essa oportunidade de cruzar com o LeBron James para minimizar, né, esse impacto. Mas tentando projetar, assim, era uma figura mítica que, na verdade, você via na TV. E você não tinha acesso a ele como pessoa real. Então, por onde ele passa, é um furor. Assim, a gente não estava ainda acostumado ou estava se construindo esse hábito desse Guilherme, mundo. Para o jovem Brother, se posicionar, para entender, contextualizar, é como se o BTS estivesse passando em qualquer lugar. É verdade, Ele é um BTS de uma pessoa só e que não sabe dançar. Acho que o Guilherme não entendeu esse eu falhei aí no humor aí. Talvez eu tenha virado a fiada. Você precisa se atualizar aí nas bandas de música coreana. Mas eu acho... ok. Eu acho que o interessante dessa época do Jordan é que nenhum dos lados estava preparado para isso. Porque esse começo dos anos 90 é quando tem essa explosão de popstar, especialmente na área do esporte. Não tinha tanto isso de um esportista ser uma estrela pop do mesmo nível de cantores e tudo mais. Então não sei se o Jordan, quando ele entrou na NBA, ele estava preparado para isso. E eu não sei se... E para o público era uma novidade também. Então acho que o Zion, por exemplo, ele está mais preparado para isso. Se acontecer quando acontecer isso com o Zion, dele virar uma estrela que ele não consegue pisar na rua, talvez ele já esteja pensando nisso até agora, talvez ele tenha uma assessoria que prepare isso para ele. Momento sociologia. Os jovens de hoje em dia, eles são treinados para querer expor a vida pessoal. É verdade. Eles querem mostrar as fotos do que eles estão comendo, de como eles foram no banheiro, de onde eles viajaram. Você fica lá dando check-in para dizer que está nos lugares. O pessoal da geração dos anos 80, dos anos 70, acha isso alienígena. Perder a sua liberdade de locomoção ou ter que ficar se expondo publicamente deve ser uma violência.
E ele pegou isso no bonde andando, começando, ele já estava na carreira dele, e aí com 1, 2 anos de NBA, de repente ele é o cara mais famoso do basquete, e depois o cara mais famoso do mundo, que nem eles deixam claro no documentário. Pois é. Então acho que é uma pressão gigantesca, acho que nesse começo de episódios já começam a desenhar os motivos que vão fazer ele largar o basquete no fim da temporada. Então, e isso que eu acho que é o mais legal desse episódio. Porque, como alguém que acompanhou a era Jordan de longe, com algum afastamento, saber por que alguém tão bom no auge da carreira, com um monte de títulos nas costas, largou o basquete é muito esquisito. Precisa de uma boa explicação. E eu acho que o documentário está se preocupando em dar essa explicação. Eu nunca tive essa explicação. A explicação do beisebol, que já é muito ruim, é só um pedaço. Por que ele aposentou depois disso? E aí eu acho que ele está começando agora. Eles mostrarem nesse episódio 6 quais são as dificuldades de ser Jordan, por que ele está de saco cheio, por que ele recebe tantas críticas. Sabe a cena que mais me perturba? Estão mostrando ele sendo, sabe, na saída do hotel, na saída do ginásio e tudo mais, e tem uma cena que ele saindo da quadra depois de um jogo e um torcedor passa a mão na careca molhada dele de suor. Cara, aquilo é chato. Nossa, e para com isso. Não sei se é efeito quarentena, não encosta nas pessoas, mas nossa, me incomodou aquilo, passar a mão na careca dele com tudo. E aí sai comemorando o moleque depois. Tipo, encostei no Jordan. Esse menino aí foi pro MMA depois. Ficou roubando o boné da galera. E aí passa... Tem o melhor momento disparado do episódio, que eu acho que vocês vão concordar, que é quando aquele segurança ganha dele na escrita da moeda e faz o Jordan Shrug, né? Faz a grande cena dos 6 episódios até agora. É o Shrug. Disparado, a grande cena da série. Mas também já vai mostrando o outro lado do Jordan que vai ser trabalhado nesse episódio, que é o da aposta, né? Vai ser tema também. E acho que eles fazem uma coisa muito interessante, falando dessa parte como ele está de saco cheio, que ele está caminhando para a aposentadoria. E é concomitante, né? Porque ele vai se aposentar 2 vezes durante essa série. E nas 2 as pessoas pensam, cara, dá para ele ganhar mais, né? Dá para ele continuar em altíssimo nível, dá para ele ser o melhor da liga ainda. Mas ele fala de uma maneira bem legal, né? Que ele quer sair 2 anos antes, mais para frente nesse episódio, ele fala que quer sair 2 anos antes dele deixar de ser desse nível, né? De deixar de ser tão bom. E mais uma vez ele estava certo, né? Que quando ele volta alguns anos depois já mudou bastante. É o parar no auge do Pelé, isso aí, né? O Jordan... Mas ele foi teimoso, Guilherme. Mas o Pelé parou o Pelé também não parou no auge, né? Mas também tinha esse negócio de vou parar enquanto eu consigo ser muito relevante, assim. E eu trago esse personagem aqui até para pedir pro Denis falar um pouco mais disso que ele conversou no texto dele, que ele trouxe pra gente, sobre essa experiência que tem sido a quarentena de uma espécie de revisionismo, assim, de várias experiências, né? Não só você citou ali dos jogos de futebol, mas... Do Danilo, né? Foi o Denis? Foi o Denis. Foi o Denis, isso. E assim, você falou bastante ali dos jogos de futebol, mas como a própria literatura tem esse exercício do passado, e eu acho que muitas coisas, né, a gente tem feito, a gente falou bastante lá no Elástico, quanta gente tá voltando para ver o The Office agora na quarentena, né? Vendo tudo de novo, ou até vendo pela primeira vez, o que funciona, o que não funciona, né? E essa experiência de ver de novo, com tudo parado, que eu acho que é uma coisa central que o Denis fala no texto, que eu achei muito interessante. Assim, voltar para ver outras coisas é da vida. A gente que trabalha com isso, a gente que mexe com essas coisas, acaba fazendo estudo. Geralmente, quando pausa a temporada, um exercício que a gente tem é voltar a ver algumas coisas do passado, mas voltar com nada acontecendo mesmo, assim, acho que muda a lógica um pouco desse retorno, né? Até porque o esporte é uma experiência coletiva, né? Então não adianta nada você voltar para assistir a Copa de 82 e falar, então, aquele time, na verdade, não era tão mágico assim. E você olha para o lado, não tem ninguém falando sobre isso. O pessoal está falando sobre, sei lá, a final do campeonato estadual que era para estar rolando. Então não é a mesma experiência do que todo mundo parar e assistir a Copa de 82, que foi reprisada no Sport TV. E aí todos os colunistas vão lá e escrevem as impressões deles dessa reprise. Então você tem a experiência de discutir aquilo como um grupo. Então é todo o grupo que acompanha basquete, todo dia, aquelas pessoas que você confia na opinião, que estão falando de playoff o tempo inteiro, assistindo o documentário do Jordan juntos e revendo juntos a história dele. Então dá outra sensação de
reinterpretar a história, porque vocês estão fazendo isso no coletivo, não só uma pessoa que parou para ver um documentário uma vez. Então você tem mais troca de ideias, você tem mais essa sensação do que o todo acha. Então a gente tem uma noção agora do que a galera mais jovem pensa do Jordan. Porque você abre o Twitter e tem lá 20 tweets seguidos de galera diferente comentando o documentário. E é um pessoal que tá descobrindo agora, então pra eles isso não é passado. Pra eles isso é presente. É como se estivesse acontecendo um evento ao vivo pra eles. Eu assisti alguns episódios com a minha mulher e ela falou, nossa, eu achei que eu sabia do Jordan, não sabia nada. Da história dele, da carreira inteira. Não sabia que ele ficava disputando quem joga moeda mais perto da parede. É meio um bocha aquilo ali. É bosta de moeda, é doente. Não, de verdade, eu acho o momento mais triste de toda a série até agora. E tipo, é o ponto mais baixo de um ser humano competitivo. É você ter que apostar se a moeda chega perto da parede ou não. É tipo. Pô, mas é muito bom, cara. É a completa ausência de outras possibilidades, sabe? Parece que esgotou todos os outros recursos. E você vai ter que ver se a moeda para ou não para ali perto. Parece criança quando não pode sair de casa, acabou a luz, tudo junto. E não tem o que fazer, você tem que ocupar, jogar. Então, beleza, vamos jogar moeda na parede. É o equivalente àquelas brincadeiras de festa junina de aposta quantos feijões tem dentro desse pote. Sabe? É o ponto mais baixo da humanidade. Só pra competir. Tanto que rende depois a parte engraçada dele falando que ele não é viciado em aposta, que ele pode parar a qualquer momento. Que é a frase tradicional de quem não pode parar a qualquer momento. E depois ele fala que não, que na verdade o vício dele é na competição. Mas não está tão distante assim. Porque para a competição ficar interessante para ele tem que ter aposta. Claro. Então o golfe tem que ter aposta. Jogo de carta no avião tem que ter aposta. Que é uma cena legal também do cara... Qual que era o jogador? Esqueci. Falando que não, era outro jogo. Era o Pippen e o Jordan lá atrás apostando $1.000. E na frente é $1 a mão, né? $1 a mão. Ele tem que apostar e tem que apostar alto, senão não tem grana, não tem graça. Só quando o pessoal lá de trás desiste que o Jordan vai pro pessoal da frente e fala que ele quer só ter o prazer de ter o dólar do outro no bolso dele. É fascinante. Então não parece que ele pode parar a qualquer momento. E eu acho que isso é ver uma pessoa quebrada, é uma pessoa que realmente tem uma questão. E o documentário faz esse trabalho muito bem em mostrar que ele tem essa dificuldade, ele está passando por alguma coisa, isso é disfuncional em alguns aspectos, mas no basquete, no esporte, faz ele o melhor de todos os tempos. E é uma discussão que faz sentido, esse revisitar a história que nem a gente estava comentando, porque a gente está numa época onde a gente discute questões mentais dos jogadores, de saúde mental deles. Imagina se alguém na época do Jordan ia pensar que ele talvez tivesse problemas psicológicos. Mas agora com toda essa onda de o jogador tem depressão, o jogador tem ansiedade, o jogador tem aquilo, tem outra luz, tem outro sentido. Tem até um exemplo que eu não coloquei no post, falando de literatura e tudo mais, que foi um texto que saiu, acho que na New Yorker, sobre aquele livro Miss Dalloway, da Virginia Woolf, porque ele foi escrito logo depois da gripe espanhola. Mas não tem nenhuma menção à gripe espanhola. Tem menções à Primeira Guerra Mundial, que também tinha acabado de acabar. E todo mundo sempre leu como coisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Mas o livro se passa num dia da Miss Dalloway passeando por Londres. E ela fica falando da alegria de passear, de andar da cidade de um lado para o outro. E aí essa mulher escreveu um texto falando que agora, no meio de uma pandemia, que ela não pode sair de casa, considerando que isso foi escrito logo depois de um período que ela teve que ficar também fechada em casa. Só agora a gente percebe, escrever sobre a alegria de ficar passeando e de um ponto A ao ponto B ao ponto C de Londres, tem uma outra interpretação. Então demorou 100 anos e uma outra pandemia para a pessoa reler o livro, que é clássico e todo mundo estuda, e falar, talvez tenha uma outra coisa aí. Então levou algumas décadas pra gente poder ver o Jordan jogar moedinha perto da parede e pensar, putz, tinha um problema aí, acho que ele precisava de ajuda. Exatamente. O tom do documentário, eu acho que ele meio que bota na conta da imprensa, do público, assim, da pressão, o Jordan muito isolado e por isso ele procura meios de escapar, né? Eu achei que o tom do documentário foi meio passar pano ali, né? Não, na verdade eu saí faltando poucas horas para o jogo 2 para apostar em outra cidade com meus amigos
meus familiares Mas e amigos, tudo mas não é um bem, problema que eu tenho. tudo bem. Porque Normal. eu voltei, era 1h da manhã no máximo, né? Isso não pode, não tem como afetar o meu desempenho. Eu fiquei pensando no o time perdendo e o cara jantando do Brasil. Imagina se O fosse. time nessa situação, Isso. né? O cara jantando. Imagina se o Jordan faz uma coisa hoje em dia desse tipo. Nossa senhora. Então eu achei que o documentário meio que ameniza pra ele ali, né? Até porque sempre quem tem a última palavra no documentário é o Jordan, né? Então sempre passa qualquer assunto e aí vem o Jordan falar com aquilo ali e meio que fica como uma palavra final sobre cada um desses tópicos, né? É por isso que eu Mas acho realmente tão importante essa cena da moedinha na parede. Sabe? Porque não tem como amenizar. É tipo, é uma situação acontecendo ali nua e crua e que por algum motivo o Jordan achou divertido bastante pra deixar passar pelo documentário. Mas aquilo ali não é imprensa, aquilo não é a gente interpretando mal. Aquilo é só uma pessoa que tem uma questão com a aposta mesmo. E ele dá ótimas odds pro cara lá. Deu 4 chances, o cara acertou na primeira. Complicado. Não, o cara leva jeito, o cara treina escondido, certeza. Imagina, cara. Eu tenho certeza que eu vou conseguir convencer o Jordan a apostar comigo isso aqui. Vou passar uma semana treinando aqui. Ele deve ter falado, eu acabei de inventar isso aqui, o Jordan caiu nessa. Guilherme, você falou do The Office antes, e aí eu acabei lembrando. O Jordan indo pro golfe, naquele momento do documentário, parecia muito com o Stanley no Pretzel Day, né? É o dia do pretzel lá, que o Stanley desce alucinado, porque é o dia do pretzel. E o Jordan, acabou o treino, vamos. Não, Pippen, não fala com ninguém não, vamos pro... Cara, que coisa foi Fica buzinando, né? Subiu no ônibus e ia dirigir, caramba. O Jordan realmente... o Danilo falou que às vezes parecia uma criança, né? Em alguns momentos parece... mas não tem nada de uma inocente brincadeira, né? Acho que o Danilo está pontuando muito bem. Isso é algo que provavelmente causou muitos problemas para ele, para a família dele, enfim, não é saudável. Mas Ganhou, né? muitos títulos de campeão, né? Muitos anéis de campeão Eu tava também. vendo, Basquete tem dessas, né? eu tava vendo por acaso, assim, por acaso não é por acaso, mas eu tava vendo assim, sem ter a ver com isso que a gente tá conversando, o Space Jam, inclusive tá no Netflix, eles botaram agora, né? Aproveitando aí do momento do O timing documentário. perfeito. E, cara, a cena inicial é inacreditável, porque é uma criança, o Michael Jordan, jogando bola, né, na cesta, assim, arremessando sozinho no quintal de casa, tipo, 1h. E aí o pai vem e fala assim, você não vai dormir não? Já é 1h. Não, pai, eu tenho que treinar. Então vamos lá, vamos treinar. Porra! Que educação é essa? Já começa... E eu acho que tem um pouco a ver, assim, de uma época... E é porque cortaram, Guilherme, mas ele ficava xingando o pai dele lá quando tava jogando bola. Não mostraram essa parte. Mas eu acho que também a gente tem um pouco de um espírito de uma É. época que... eu falei isso algumas vezes aqui, né? É um tipo de jogo, é um tipo de esporte que, de fato, tinha alguns componentes que hoje, para nós, causaria, assim, muito mal-estar, né? A gente vê, por exemplo... uma das cenas que o livro, né, que também fizeram uma boa propaganda ali pro livro do Fizeram, Sam Smith, né, o ficou Jordan coçando Lewis. aqui. Vai vender. Esse vai jantar, Vai vender aquele livro. Cara, eu olhei... eu citei esse livro no primeiro episódio aqui, foi o primeiro ou foi o segundo episódio sobre o Last Dance, porque teve algo em comum entre o livro e o documentário, e eu não sabia que ia aparecer, né? E aí eu olhei pra ver quanto é que tava o livro, tava R$6 na mesmo? Amazon. Eu quero ver quanto é que tá R$6? agora. R$6. Agora esgotou já. Certamente aumentou, porque... Mas o que me causou estranhamento, assim, né? Tem algumas coisas, de novo, ali, né? Uma das coisas relatadas no livro é Michael Jordan teria agredido um companheiro. Cara, eu tenho todos os motivos para acreditar que ele teria agredido, sim. Talvez não, do jeito que a gente já viu nessa série, outros jogadores já agredindo o outro ali, mas de fato era um espírito de uma época que hoje já não passa com tanta tranquilidade mais. Tem uma parte, digamos assim, mais, não sei se é mais leve, mas de outro estilo, que é quando eles estão no vestiário, né? E depois do jogo, tinha uma câmera só, e o Pippen fica meio assim, vocês estão me filmando bebendo, eu não gosto que isso apareça, né? Uma coisa que, assim, imagina, pra nós hoje não é nem... Você acha, imaginar num pós-jogo, ver os caras ali no meio do playoff, sei lá, bebendo, e aí o Michael Jordan fala, não, quando eu cheguei na NBA, como é que é a frase do tradutor? O Lucas é especialista nas frases do tradutor. Como é que é, Lucas? Eu separei 4 frases aqui que eu ia fazer verdadeiro ou falso com você. Só que eu achei uma ideia meio peba. E aí quando eu falei pro Guilherme, ele curtiu muito, eu me arrependi de não ter preparado as falsas. Então eu tenho só as verdadeiras.
Mas a frase do Jordan nesse momento é: se vocês entrassem no vestiário, no meio do jogo, no intervalo, vocês veriam metade dos manos matando o engradado. Esse foi o jeito que o tradutor decidiu Matando fazer. engradado. Ele falou normal, ele falou drinking. Tá de parabéns a mente criativa do tradutor que tá de quarentena também, né? Tá se expressando como pode, né? Que logo depois mandou um basketball player como sextobolista. Jura? Ele tá expressando, talento artístico. Sextobolista. Mas O Guilherme tem uma teoria sobre o sextobolismo. diga. Não, é como que eles falam em Portugal, né? Em Portugal eles falam sextobolista. Tem essa... Mas será que eles falam matando um Fiquei engradado sabendo disso. Matando engradado. em Portugal? Acho que não. Ver o que é bom pra todos. Mas Agora, outro ponto que eu acho que disso aí tem um tom, assim, que é uma NBA que a gente não conhece mais. Assim. E eu acho que bom, porque eu acho que a nossa sociedade já foi para um caminho que você não tem que agredir o companheiro, que você não trabalha assim, com um grau de violência ou de embriaguez durante o jogo. Mas acho que bom. é isso que eu saiu acho disso aí. legal. Porque o Jordan tá falando de um tempo que pra ele parece muito absurdo. Porque é meio amador. É o pessoal bebendo no intervalo, enchendo a cara e fumando sem parar e jogando basquete. Só que ele bebe no final dos jogos e tá sempre com um charuto na boca. E aí pra gente, é o Jordan que parece absurdo. Então várias coisas que eram aceitáveis no tempo do Jordan não são pra gente. Várias coisas que eram aceitáveis antes do Jordan não são aceitáveis pro Jordan. Dá pra ver essa evolução do tempo. É que o Jordan ficou imortalizado como a imagem do tempo dele. E como ele foi o melhor, ou um dos melhores, as pessoas vão ter um pouco de saudade desse tempo, né? Verdade. O que é um problema, Agora, uma coisa que eu queria até ouvir de vocês, assim, que nem falei com você sobre isso, Lucas, também quero ouvir sua opinião. Quando eles colocam muito claro, assim, o Jordan fala, eu só aposto em mim mesmo, eu sou muito competitivo, eu apostava quando eu jogava golfe, eu não apostava jogando em basquete. Cara, é duro acreditar, hein? E eu acho que aqui é uma questão central. Isso aqui é sério. Alguém viciado que aposta em si mesmo é um dilema ético muito sério se o cara é um esportista mundial operando aí na principal liga do mundo, né, de esportes, assim. É uma coisa que me pegou, assim, é uma coisa que me incomodou. Para além do problema que ele leva para ele mesmo, é evidente que eu nunca vou achar que o Jordan manipulou o jogo. Que ele entregou um jogo. Não, ele não tem saúde mental para entregar um jogo. Não conseguiria. Não existe. Mas ao mesmo tempo é muito difícil de comprar que eu nunca apostei em basquete. Meu Deus! Se em golfe que ele não era um grande jogador. Ele aposta em moeda na parede. Tanto que é uma das grandes conspirações da história da NBA se essa aposentadoria do Jordan não seria, na verdade, uma punição disfarçada do David Stern sobre ele por apostas. É mesmo? Tem uma teoria da conspiração antiga que, na verdade, seria um acordo entre eles, tipo, ninguém comenta nada, não vai ser público que você está sendo punido para isso, então pra gente não punir, separa, aí depois ele voltou e tá tudo bem. Mas, assim, impossível provar, não apostaria que isso... Falar em aposta, né? Não apostaria que isso aconteceu de verdade, mas tem razão para existir essa teoria da conspiração. Você vê essas falas do Jordan e fala, nasceu de algum lugar isso aí. Quantas vezes o Jordan não deve ter acordado num jogo importante de playoff e pensado assim, eu tenho certeza que eu não perco hoje. Eu tenho tanta certeza que eu vou até apostar alguns milhares de dólares. Eu tenho certeza que eu faço mais de 40 pontos. Então, com certeza. É isso. Cabe no personagem, né? É difícil acreditar que não rolou. Lucas? E aí, depois disso, vai pra... Sua opinião sobre isso. Eu quero sua palavra. Tá se esquivando aí? Porque... cara, é falar muito ao além, assim, ao acaso, né? Eu não tenho como saber se ele apostava ou não. Eu acho que não. Eu realmente acho que se ele tivesse apostado em basquete, alguém ia acabar falando, né? Porque como ele falou durante o episódio, ele estava se metendo com gente de baixo dessa laia, né? Como eles traduziram. Gente que não dá para confiar. O cara que de 1 milhão lá, que ele devia 1 milhão, o golfe, o outro, o cheque de 57 mil que apareceu na mão de um vigarista. Como a gente sabe no Brasil atual, né? Quando aparecem uns cheques esquisitos aí na sua conta, né? Não é bom sinal.
Eu acho que a Netflix tá falhando aí, porque era pra ter traduzido os dólares em reais já. Ficava muito mais impactante aquele cheque. 57 mil dólares agora ia ser um cheque de 300 mil reais, olha só. E atualizando todo dia, atualizando. Né? Tem que criar um algoritmo aí que atualiza a legenda toda vez que Você a pessoa assistiu na segunda é uma coisa, assistiu na sexta já era. Daqui Tá pro subindo. final o cheque é 1 milhão. Mas aí, pessoas assim que fazem livros sobre ele, né, falando do problema de apostas. Na verdade, o cara não queria falar do problema dele de apostas, ele queria falar para todo mundo que ele era amigo do Jordan e queria vender o livro, né, dele. O Esquinas lá, que eu esqueci, Ricardo Esquinas, eu não lembro agora o primeiro nome dele. Então, eu acho que eventualmente ia surgir desse tipo. Agora, se a NBA barrou para não surgir, etc., é realmente uma excelente e deliciosa teoria da conspiração. O Bill Simmons adora essa teoria da conspiração aí do Jordan. Já li em outros lugares, Bleacher Report, sempre tem alguém que coloca nessa teoria, mas até para mim, que adoro teoria assim, super bizarra, acho que vai um pouco além. Mas eu acho que o Guilherme está tentando puxar tanta conversa de aposta aqui, pessoal, porque tem que chegar no momento do Knicks, né? O Knicks é time do coração de muita gente, que eu não vou dizer se tem alguém aqui que torce ou não pro Knicks, que se tiver, realmente não sei. Mas é bem possível que não tenha, mas se tiver, desculpa falar desse assunto. Mas o Knicks chega naquele momento, abre um 2-0, tem o Jordan completamente envolvido em coisas extra-quadra e ainda consegue perder? Que coisa, hein, Guilherme? Curioso, né? Pô, ali um grande momento do Pat Riley, né? Eu adoro o Pat Riley idoso cheiroso, que quando ele aparece no tempo presente, assim, eu gosto muito das imagens dele ali. E pela cara dele, ele tava muito cheiroso naquela cena. Tava, bem cara. banhado. Saía senador, deu pra sentir daqui, assim, pela TV. E assim, esse time do Knicks era... Cara, essa série já teve grandes momentos do Knicks, né? Já teve bons times já apareceram. E esse, de novo, né? Muito legal. Agora, o que o Jordan joga nesses jogos aí contra o Pat Ewing é sacanagem, né? Aliás, ao longo dessas histórias todas, eu senti um pouco de falta das histórias dos jogos, assim, pra falar a verdade. Eu sei que esse não é um documentário pra gente que vive de basquete, não é só pra gente, é também pra gente que vive de basquete, mas não é só pra gente. Esse é um episódio que eu topava, assim, mais histórias das séries e um pouco menos de bizarrices do Jordan, tipo, jogar moeda aí, sei lá. Eu entendo a construção Ele do passou personagem. muito tempo no golfe, passou um tempo. Muito tempo, eu não aguento mais golfe, cara. Eu acho que eles estão alongando, tem isso também, né? Eu acho que o documentário tá meio... Precisa espalhar um pouco. Eu senti falta São um pouco 10 das histórias. episódios, né? Muita É coisa. muito, né? E eu não sei, eu queria ver um pouco mais das histórias das séries, porque eles têm o jogo na íntegra, né? E tem maneiras de contar isso. Mas é porque isso aí já é o meu pensamento, né? Daí não daria pra você assistir com a sua esposa, sei lá, pra família ver. Meu pai, por exemplo, não ia parar pra ver, agora vai contar a história da série e tal, mas o Jordan, ele vê tudo, né? Então acho que tem um pouco isso, mas se puder ficar Guilherme, essa frustração... o jogo 3 o Knicks abriu, tinha 2-0 no placar, vai pra Chicago, e no jogo 3 o Jordan chuta 3 de 18. E o Knicks perde por 20 pontos. Fica chutando cachorro morto. Para de chutar essa, cachorro morto. Eu fiquei assim, eu queria mais histórias de basquete, né? Mas não sei, vocês acham que eu tô meio querendo ser o basquetão da parada? Assim? Então, eu entendo por que não tem, é isso mesmo que você acabou de falar, que é para um público maior, que está mais interessado no personagem Jordan, mas acho que isso cria um problema, porque eles acabam explicando a virada de alguma forma, só que sem tocar no assunto basquete. Então você acaba entendendo que o Bulls virou aquela série porque o grupo se uniu depois que a imprensa atacou o Jordan. E foi uma coisa meramente de Atitude. de atitude, de motivação. Que não teve tática, não teve ajuste. Foi só o time se unindo e falou: vocês estão atacando o Jordan? Atacou um, atacou todos. E aí todo mundo se juntou, eles ganharam 4 jogos e foram pra final. Mas é que a gente tá tentando contar uma boa história aqui. No fundo, esse documentário tá tentando salvar a história do Michael Jordan, apresentar a história para as novas gerações. É a história definitiva. Assim. É a história definitiva. E se ficar explicando basquete é tornar a história menos mágica. Se você descobrir por que deu certo... Tipo, se você escuta aquelas histórias incríveis do homem pisando na lua, assim, nossa, aquilo é mágico, é mítico. Agora, assiste por 1 hora alguém explicando como funciona um foguete e você...
A coisa parece muito mais besta e banal e chata. Eu acho que o público não quer mesmo saber tática de basquete nesse momento em que eles querem conhecer o personagem Michael Jordan. Eu acho que não cabe. Eu acho que a intenção do documentário não é essa. A gente não é o público-alvo. Eu concordo, mas aí eu acho que fica parecendo que tem uma outra explicação, ao invés de só não ter uma explicação. Não, com certeza. Mas eu acho que esse é o objetivo, porque torna uma história mais épica. Isso é. Do que seria... Não, a gente venceu esse jogo aqui porque a gente mudou o esquema tático e aí a gente fez uma marcação 1-2. Isso não quer dizer nada pra ninguém, né? É muito difícil admitir isso, mas eu acho que nós não somos o público-alvo desse documentário. Não é que a gente não aproveite, que a gente não se divirta, que a gente não aprenda coisas novas, mas eu acho que não é pra gente. Eles já sabem que a gente tá lá, né? Exatamente, Nós já estamos fisgados. A gente né? assistir qualquer coisa. Se o primeiro e o segundo fossem péssimos, o 3 e o 4 a gente ia estar lá, babando. Joga, mais um. A gente assistiu o Big Brother, cara. O Jordan continua aparecendo de bermudinha, brega, e eu continuo assistindo esse documentário. Aquela bermuda tá vendendo bem. Por falar em apareceu, eu fico imaginando aqui, os caras chamam, Patrick Ewing, a gente tá fazendo um documentário aqui sobre o Jordan, a gente quer te visitar pra conversar com você. Eu quero saber quanto tempo eles passam na casa do Patrick Ewing, porque eles usaram 2 frases, cara, do Patrick Ewing. Como é que funciona isso? Você chama alguém pro documentário. Pois é, né? Deve entrevistar 1 hora, aí 2 frases. É assim mesmo? Se for, não vou entrar no ramo, não. E tem vários caras que são assim, né? O Horace Grant aparece só pra negar que ele era o informante do Sam Smith. E aí não aparece mais o Horace Grant. Mas pelo menos ele apareceu em outros, né? O Patrick Ewing, a chance dele era essa agora. Isso é verdade. Mas que playoff. Agora o Knicks vai pro ostracismo, não vai rolar mais Knicks. Mas que dó do Horace Grant. Ele aparece pra falar assim, não era eu. Pronto, demos o outro Mas lado. se quiserem acreditar... O cara ficou com dó dessa vez, né? O editor, porque geralmente todo mundo fala, aí vem o Michael Jordan e fala, né? Dessa vez ele deixou o Jordan falar primeiro. Não. Assim, foi o Horace Grant. Não fui eu não. Vocês querem acreditar. Porque eu era muito amigo do Sam e a gente tinha uma linda amizade. A legenda colocou, nós tínhamos uma linda amizade. Mas não fui eu. Mas no livro, vários jogadores são citados, assim. Tem alguns quotes no livro que são... Não dizem muito bem de quem é, que conta alguma coisa, mas vários jogadores falam e tem a frase do jogador, né? Literal. Então, muita gente, acho que é o B.J. Armstrong, ele fala em algum momento que não dá para ter sido só o Horace Grant, né? Porque tem muita história ali que muita gente teve acesso, muitas pessoas diferentes tiveram acesso àquelas histórias ali. Então não dá para ser tudo ele, porque tem história que talvez ele não soubesse, né? Então acho que muita gente realmente colaborou. Você chegou a ler o livro ou não? Eu li, é muito bom. Eu li uma entrevista também agora, recente, do Sam Smith, ele falando, porque ele estava esquecido aí, né? Se a história do Jordan estava correndo perigo, imagina a do Sam Smith, né? Então ele deu uma entrevista recente agora, falando desse livro, e ele fala que a ideia dele no começo era fazer um livro sobre o time do Chicago Bulls, né? Porque o Bulls estava saindo daquele esquema que era mais centrado no Jordan, o Phil Jackson tentando fazer uma coisa mais ampla, e aí o Jordan meio ainda que resistindo, mas ele conta no livro histórias de vários dos jogadores, né? Conta o background de vários jogadores, até jogador que a gente não sabe nem o nome, né? Jogador que é o 13º do elenco, 12º. Então, mas aí a força da editora, né? Quando a editora viu a chance, falou que não, cara, isso aqui dá para ter um material ótimo sobre o Michael Jordan, né? Sobre quem vai vender de verdade o livro, né? E o Guilherme falou que acredita piamente que ele deu soco em alguém, etc. E muito por causa do impacto desse livro, porque até aquele momento, é como o Jordan fala no documentário, né? Ele era o cara da Coca-Cola, era o cara do McDonald's, era o cara que estava sempre com um sorriso maravilhoso, cara, o sorriso do Jordan, você vê o Jordan rindo, você pensa que aquele homem ali é um santo, né? Você quer logo ficar amigo, brother dele. Nível Magic Johnson, assim. É por aí. E aí fiquei indignado com o NBA, o app da NBA hoje, que eles me mandaram uma notificação, eu cliquei pra ver, e era spoiler já do próximo episódio. E tinha lá dizendo, eu acho que é o Butchley. Vou passar o spoiler pra todo mundo, já que eu já peguei esse spoiler, eu detesto spoiler. O Jordan volta depois do beisebol. Ele volta. Não, mas era um jogador companheiro falando
Eu nem lembro agora, até vou mais nem falar esse spoiler, porque realmente é uma merda falar spoiler. Mas era algo do tipo que... Você mudou de ideia no meio da frase. Deixei só as pessoas aí. Recebi dinheiro da NBA App, né, Teaser de fazer a spoiler. propaganda aqui. Isso, as pessoas vão baixar agora o aplicativo e vão ver o que tem lá no spoiler, porque não vão aguentar de ansiedade. Vão baixar o aplicativo mas e se de qualquer arrepender na forma... hora. Mas de qualquer forma, muito se deve, assim, se a gente conhece mais do Jordan, né, desse espírito esportivo que extrapolava muitas vezes, né, competitivo que extrapolava muitas vezes, se deve muito a esse livro do Sam Smith, que, como eu disse antes, R$6 na Amazon. Não sei se está esse preço ainda, pessoal. Então corram, que eu recebi também na Amazon, Guilherme. Tô demais hoje. Eu tenho a cópia do autor aqui, se alguém quiser aqui. Aquela aqui. A cópia do autor é muito boa. O autor mandou pra mim. Evidentemente que eu posso passar o link aí da Amazon, se alguém tiver interesse, beleza? Boa. Seguindo aqui. Lucas, você falou aí do Knicks. Não sei porque ele inventa essa história que eu torço pro Knicks pra fazer piada, né? Porque a pessoa precisa agredir alguém. E aí sobe pra quem tá perto. Mas o seu Phoenix Suns até que não faz feio nesse documentário, né? O primeiro grande momento aí do Suns até agora na série. E aí, Denis, Danilo, acho que uma coisa que, de leve, bem colateral, mas que deu pra contar um pouco a história pras pessoas, é que jogador era Charles Barkley, né? Que bom que no meio dessas histórias todas deu pra admirar um pouquinho do que o Barkley fazia, né? Pra ver o Barkley, a personalidade dele também, que é muito legal, principalmente a parte que ele fala que finalmente ele achou que um cara era melhor que ele no basquete, quando ele jogou contra o Jordan. Era muito legal que ele já tinha o quê? 10 anos de NBA? Ele tava na NBA faz final, bom tempo. E ele tinha... Jordan já era bicampeão e ele, não, claro que eu sou melhor. e só aí que ele foi admitir que talvez eu seja o segundo. Mas é mentalidade de jogador da NBA, né? Não tem jeito. Mas foi legal, eu acho que eles deram um bom destaque porque foi um dos grandes, pra muita gente, o adversário mais difícil que o Bulls enfrentou na final. E foi a final mais esquisita, eu acho. Cara, o Phoenix Suns perdeu as 3 em casa, eu fico indignado. Então, eles começaram os 2 jogos em Phoenix, perderam. O Phil Jackson fala, né, no documentário que foi a série com mais altos e baixos que ele já participou. E foi mesmo. Essa seria difícil até tentar explicar em qualquer narrativa. E vai explicar o jogo do Charles Barkley acertando aquele monte de bola de 3 pontos. Que é um dos piores arremessadores de 3 pontos da história do basquete. Ele acerta, sei lá, é tudo bizarro naquela série, mas o legal é isso, são os altos e baixos e você vê a pressão toda pro Bulls ganhar, e eles conseguem, obviamente. Esse spoiler a gente já sabia. Cara, algo que me mata toda vez que eu vejo aquele jogo 6, o Phoenix Suns 4 pontos na frente e uma sequência defensiva assim. Cara, o Jordan pega a bola. É imperdoável. Ele sai quicando, faz a cesta e ninguém tá na frente dele. É aquele ali, acho que joga por terra os argumentos da defesa super bizarros dos anos 90. Porque o cara, ele pega no fundo bola, não passa a bola pra ninguém. Faltam poucos segundos pra acabar o jogo, então é vital que você faça pelo menos, você tá 4 pontos na frente, você tem que fazer ele gastar o tempo, no mínimo, nem que você leve a cesta depois ou cometa falta, mas ele, tipo, atravessa a quadra em 5 segundos e faz a cesta, e depois ainda tem o John Paxson fazendo a cesta da vida dele, mas o Bulls pagou caro por aquela cesta, pelo menos. Aquela do Paxson é famosíssima com razão, porque a jogada é bem legal, porque o Jordan sai da jogada muito cedo. Então ele toca a bola, ele toca pro Pippen, toca pro Grant. Então é uma jogada que entrou pra história de um jeito legal. Aquela... Eu não lembrava daquela bandeja do Jordan antes. É coisa de videogame, né? Você corre pra frente e faz uma cesta. Faltando 40 segundos. De videogame não fácil. Videogame ridículo. Nossa, se eu fosse torcedor do Suns, caso alguém seja aí, não sei... eu ia sonhar com Mas essa... aqui eu admito, Denis. Eu admito. Eu ia sonhar com essa jogada, porque não dá, né? Imperdoável aquela bandeja. E pega o rebote e vai... E são 40 segundos só. Vantagem de 2 posses de bola para você forçar um jogo 7 que ia ser em casa. Então, essa era para realmente... E de fato dá pra gente pensar um pouco o que é essa super defesa dos anos 90, né? Porque começa a ficar evidente que a gente tá só falando de preceitos defensivos diferentes. Não é melhor ou superior àquilo que a gente vê atualmente. Né? Porque se você fala que a defesa dos anos 90 era melhor, e aí você mostra um time com Jordan, Rodman e Pippen, tudo bem. Aí é mesmo. Agora os outros times não tinham esses 3.
Então é difícil às vezes você lembra de uma coisa muito claramente, tipo o Bulls, e você acha que aquilo é o basquete dos anos 90. Não, igual o basquete dos anos 2010 não é o Golden State Warriors. Com Durant, Curry e Klay Thompson. Todo mundo queria ser. Todo mundo queria ser, ninguém conseguia. Então é difícil esses parâmetros. A gente lembra da defesa dos anos 90 por causa desses times espetaculares. Do Knicks, que era uma boa defesa. Mas não era todo mundo. E o Suns mostrou em uma posse de bola. Isso, então que bom que tem o Suns no documentário para fazer representatividade da defesa ruim dos anos 90. Eu sabia que o Suns ainda ia ser exemplo nesse momento. E por que o Jordan ficava tão ofendido com a marcação do Dan Maher? É isso que eu ia ficou muito falar. ofendido, cara. Eu achei muito legal essa parte, porque na final do ano anterior, que eu acho que é o episódio 5 que mostra contra o Blazers, tem a coisa que ele faz com o Clyde Drexler, né? Que é tipo... Verdade. Ele ficou ofendidíssimo que falaram que eles estavam no mesmo nível. E foi lá e tentou marcar um monte de ponto em cima dele. Meio doentio. Mas compreensível, porque o Clyde Drexler é uma estrela da NBA. Agora ele ficou ofendido com o Dan Marley porque o Jerry Krause gostava dele. Nossa senhora, tipo, ele encontra inimigos onde ser. Né? Nossa, alguém ia deixar um psicanalista muito rico, né, se tivesse pedido ajuda. Eu fico imaginando o Dan Marley, cara, eu só quero jogar basquete. Me deixa. Não bate em mim. O David Aldridge, ele fala no meio desse documentário, e até não é tão perto assim, ficou bem legal, mas ele fala que o Jordan, quando não tinha algo para se motivar, ele inventava algo para se motivar. E nesse caso, aí ele continua a frase, nesse caso tinha, que era porque era a época que ele estava fazendo o voto de silêncio lá, e que ele queria dar resposta dentro de quadra. Mas aí logo depois apareceu um episódio claro onde ele não tinha o que se incentivar a si mesmo, né, se motivar, e inventou, cara, porque ele fala, né, não, na minha cabeça, se eu não fizesse aquilo ali, as pessoas iam dizer que o Dan Marshall era do mesmo nível que eu. Cara, quem é que ia dizer isso? Quem é um imbecil que ia pensar isso? Nem o pai do Dan Marshall. Não, gente, vocês precisavam de exemplo pra saber que ele inventa coisa pra se motivar? Moeda perto da parede. Não me conformo. Teve tudo com o Tony Kukoc, né, cara? O que os caras fizeram com o Kukoc é cruel. E o Kukoc nem sabia que estava acontecendo, porque não era 2020 com a internet. Ele não leu no Twitter, né? Então, tipo, ele nem sabia que ele era odiado pelo time. Coitado. Só foi tipo, vamos jogar aí. Ele foi o último a saber, né? E ele pensou que a galera ia pegar leve com ele. Não, meus companheiros aí provavelmente vão falar comigo numa boa, etc. Ele conta que estava recebendo menos salário para ir para a NBA, né? Então, para ele estava fazendo grande sacrifício para ir, mas não sabia que estava ganhando muito mais do que o Pippen, né? A culpa era dele, né? Do Pippen ganhar pouco, né, cara? Tipo, o contrato do Pippen era um horror, né, cara? Outro ponto aí, Lucas, que todo episódio até agora aparece um presidente, e eu quero até fazer uma errata aqui, porque eu falei que dos presidentes vivos ainda tinha o Bush pai, né? Não tinha, não. O Bush pai já morreu. Eu esqueci, cara. O Bush pai tinha morrido. Mas ele apareceu vivo no episódio. Teimosamente apareceu, né? E sendo esnobado pelo Michael Jordan, né? Um ótimo momento ali do Michael Jordan, depois do episódio passado. Um ótimo momento das apostas, né, Guilherme? Calma, deixa eu chegar lá. Né? Depois do episódio passado ele ter honrado aí Caio Ribeiro e ficado fora da disputa central. Ganhou o troféu Caio Ribeiro. Nessa hora que falou assim, ele não foi com a equipe, a Casa Branca, deu até uma alegria, assim, pô, não foi ver o Bush pai, excelente. Mas porque ele estava envolvido com cheques, com Slim Baller. Eu falei, caralho, que vaca furada do caramba. Né, não ficou claro, mas mais deu certo, mais mas o motivo presidente. era meio escroto. Mas segue o alto aproveitamento de presidentes, né? Vamos ver qual que vai ser o próximo. Já foi Bill Clinton, já foi Obama, já foi Bush pai. Falta o Bush filho, né? Bush filho não foi ainda. Ou foi? Eu já fiquei feliz que apareceu o Obama como ex-presidente dos Estados Unidos, ao invés de morador de Chicago. Morador de Chicago. Eu até tentei justificar na minha cabeça, porque naquela hora eu tava falando do começo da carreira do Jordan. Então, tipo, na época, o Obama era um mero morador de Chicago. Estamos entrevistando aqui não porque ele é presidente, mas porque ele morava na cidade. Mas, nossa, foi uma repercussão. Nossa, muito errado. Tá bom, só chama de presidente. Eu achei que era uma homenagem assim, ao Jordan, né, do jeito que eles colocaram.
Mas acho que o Bill Clinton eles colocaram ex-presidente, né? Quando apareceu, acho que foi no segundo. A primeira vez que ele apareceu, falou alguma coisa do Arkansas. Isso, também. ele era senador, ele- do Arkansas, o governador, alguma ele coisa. tinha algum cargo no Arkansas. Eu acho que, de novo, para justificar na por que ele estava falando daquela universidade, né? Do É, porque Pippen. era do Pippen que jogou lá. Exato, Então... Isso. Então fica a expectativa aí do próximo presidente. Jimmy Carter é a minha aposta. Hein? Acho que antes do Bush pai ainda vem Jimmy Carter aí falar alguma coisa no episódio 7. Não é spoiler isso não, Você não tem aposta contrato nisso? com... Vamos apostar. Você já pensou isso mais interessante? $20. Você já pensou que talvez você Não, tenha um 20 problema? dólares não, velho. Até o próximo episódio, $20 $20, é R$1.000. já era. Meu aluguel. Outro dia eu vi no Twitter o pessoal botou uma foto que era tipo 3 moedinhas de €2, o pessoal, R$100. E é uma foto de R$100 agora. Ô, Lucas, teve Nepopoint nesse episódio? Cara, a gente falou de praticamente o episódio inteiro aqui, né? Ponto a ponto. Então não sobrou nada que dê pra chamar de Nepopoint, que são coisas que a gente acaba pulando, né? Quando a gente tá fazendo o episódio. Mas temos que lembrar que Enterrada do John Stark, uma das cenas mais famosas da NBA, né? Assim, dos anos 90. Ela passa com 2 belos ângulos nesse... Passa em 2 ângulos ou só em um? Agora eu não lembro. E tem a enterrada do Jordan, mas acho que é no episódio anterior, né? Mas como os meninos viram juntos, fica... É a mesma coisa pra gente. Dá pra ver que é a mesma coisa, né? Mas tem a enterrada do Jordan em cima do Knicks inteiro, né? Acho que é desse episódio mesmo. E a enterrada do John Starks, né? Retrucando. É um período onde a rivalidade do Chicago Bulls e do Knicks era muito legal, né? Então, o Bulls sai daquela do Pistons, aí vem essa do Knicks. Eles contam, né, no episódio que o Knicks queria ser o Bulls do Pistons. Ficou um pouco confuso, mas acho que foi isso mesmo que eles falaram. Porque no ano anterior o Bulls já tinha vencido por 4-3, né? A semifinal de conferência. E agora foi um 4-2 na final de conferência. Faltou a chance do Knicks no outro ano, né? Acho que faltou isso, porque tem que perder 3 para perder 2 para ganhar a terceira. Então a o regra do Jordan era essa. Sabidamente o Jordan escapa, né? Sabia que ia perder pro Knicks, não queria essa humilhação, foi pro beisebol. Eu acho que a gente tem que falar, Guilherme, para onde é que vai o documentário, né? Porque eu li recentemente que o penúltimo episódio foi agora, semana passada que finalizaram. Então, assim, como eles tiveram que adiantar a produção por causa da quarentena, aproveitar esse tempo, né, para poder discutir da melhor maneira, para render mais, né? Tá tendo uma audiência monstruosa. Talvez daqui para frente os episódios não sejam tão bem acabados, né? Eu queria a impressão dos meninos que pensam assim de uma maneira muito bela, que eu adoro ouvir eles falando, tirando um pouco do ser Jordan, né? Que a gente já sabe que ele é muito midiático, muito fácil de fazer uma coisa sobre ele, né? O documentário em si está sendo, para falar uma frase do Choque de Cultura, bom ou ruim? Qual é a expectativa e realidade, né? Pontos positivos e pontos negativos. Pontos fortes, pontos fracos. Assim, da expectativa que vocês criaram e para o que está acontecendo, está sendo prazeroso? Está sendo o que você esperava? Tá indo além? Ou tá oscilando demais? O documentário é muito diferente do que eu imaginava que ia ser. Então, antes de entrar em aspectos técnicos e a qualidade, ele só não é sobre o que eu pensei que ele fosse. Porque a gente teve muito alarde com o fato de que era o material secreto, escondido há tantos anos, não liberado, das filmagens da última temporada do Jordan. E a gente vê isso o quê? Um quinto do tempo do documentário? Sim, Nem isso. Com 8 ainda. Tem... Nesse episódio deve ter sido a moeda, né? É isso, é a moeda. shrug lá. É a moeda. Então é isso, não, o documentário é muito mais sobre outras coisas e usa muito mais material atual, entrevistas feitas para o horror do Patrick Ewing, que fez 5 segundos de entrevista. Mas usa muito mais desse material atual do que usa o material secreto, escondido, que era o eles motivo. resgatam bastante coisa legal. Até tinha os materiais do Dream Team que eu não conhecia. Então, coisas do início do Jordan, no Bulls, ainda dos anos 80. Tem bastante material antigo que eles encontram. Não sei se era inédito ou não, mas vários eu não tinha visto. E gastam muito tempo nisso. De resgatar toda a trajetória do Jordan e do Phil Jackson, e do Scottie Pippen, e do Dennis Rodman. E no episódio 5 eles falam mais do Kukoc. Então eles vão trazendo a história inteira e eu fiquei com essa também. Não é que
não é legal assim. Mas eu tava esperando um monte de material inédito. Um monte de cenas de vestiário e de conversas do Phil Jackson antes dos jogos. Eu achei que ia ser praticamente 90% a última temporada. E não um grande documentário definitivo que você quer conhecer a vida de Michael Jordan, é esse o material. Porque é isso que tá virando, o que também é bom. Mas não é o que eu esperava. É interessante, mas é outra coisa, né? Diz a lenda que o Jordan só liberou o material depois que ele se encantou com o documentário do Iverson, porque ele achava que o documentário tinha resgatado a carreira do Iverson para um público que tinha começado a odiar ele, porque o estilo do jogo do Iverson envelheceu muito mal. E eu achava que ele ia simplesmente liberar o material, mas não, acho que ele quer que seja resgatada a imagem dele e do time, dos companheiros de equipe. Eu acho até que o documentário está fazendo um trabalho bem legal nisso, que até vocês tocaram mais cedo, que é dar a última palavra pro Jordan, porque ele está envolvido na produção do documentário, então você não vai ser tão crítico assim, mas de tocar em vários pontos diferentes e de falar de momentos polêmicos e de mostrar cenas que deixam a gente interpretar alguma coisa igual a cena da moeda. Moeda. Então, eu acho que esse equilíbrio tá bom. Eu tava no começo com um pouco de medo de ser muito... Que fosse um publi editorial, assim, uma né? propaganda do Jordan que não precisa disso. Todas as conquistas dele, só botar... Se no meio do documentário você bota 2 highlights do Jordan, já fui pego, já me ganharam. Não precisa de muito mais. O legal é você pegar contradições, o que envelheceu bem, o que envelheceu mal. E acho que o documentário até está navegando bem por isso. Eles deixam a última palavra pro Jordan, geralmente. E o Jordan está muito engajado nisso, né? Então não tem... Ele fala de tudo, né? Não tem um assunto que ele diminui. E que ele fala, isso ficou para trás. Eu odiava o Pistons. Eu queria ser o melhor. O contrato, o Pippen pedir para trocar foi muito egoísta. Não tem nada que, porque passou 20, 25 anos, ele minimiza. Ele fala como se ele estivesse lá na hora. Então, o próprio Jordan valoriza muito com os depoimentos dele essa história. Mas ainda você consegue ouvir os outros lados. Eles foram entrevistar o Isaiah Thomas. Eles convenceram o Isaiah Thomas a falar num documentário onde ele sabia que só ia tomar porrada. Isso, é verdade, né? Isso é muito legal. Era uma luta perdida para ele ali, né? Mas ele deixou o lado dele. Então, essa parte da forma do documentário eu achei legal. E a parte de ficar indo e voltando pro passado, gosto em teoria, às vezes fico frustrado. Às vezes eu tô engajado numa história. Sim. Então nesse episódio eles fizeram um pouco menos, né? Isso de ir e voltar, mas tem episódio que é o tempo todo. Não, mas hoje teve uma que teve confusão séria, assim, que eles voltam pra um momento, aproveitando, acho que do golfe até, e na verdade era do futuro já. E dali dá uma confusão mesmo, cara. Eu falei, caramba. Velho, o Jordan não envelhece, cara. É a mesma cara o tempo todo, é terrível. Ele podia pelo menos colocar uma pinta no passado, tirar a pinta no futuro, alguma coisa. Ser careca atrapalha nessas horas, né? Porque é sempre o mesmo penteado. Tem que fazer o documentário botar o cabelo do Rodman nele, assim, pra justificar as eras. Mais de uma pessoa me falou já que fica muito confuso que uma hora o Rodman tá no time dele, noutra hora o Rodman tá no outro time, aí ele volta. Porque pra gente é meio tranquilo, assim, saber que qual Rodman é qual, e ele tem mesmo uma mudança física. Mas, cara, dá uma confusão, sim. E nesse, assim, até que... cara, foi mais de uma pessoa mesmo que me falou. Cara, eu fiquei confuso. Como é que era? O Rodman era em que época, exatamente? Porque a gente, qualquer coisa, a gente vai no Basketball Reference e vê que ano que foi, que ano que ele saiu, qual time que ele foi e tal. Onde estava o Paxson nesse momento. Mas ali, eu acho que pra quem é desse público aí, tem horas que pode dar uma confusão, sim. Tem o Harper, né? O Harper uma hora tá no Cavs, depois tá do lado dele no Bulls. E agora teve o Horace Grant nesse episódio, né? Mas aí acho que ficou um pouco mais fácil, porque ele era relativamente próximo ali, já contou as histórias, né? Mas eu gostei disso que vocês falaram, assim, também. De fato, a gente está acostumado, a gente não está acostumado, né? Mas a gente está se acostumando com esses documentários de agora, né? Que, por exemplo, a Netflix lançou o do Barcelona agora. Tem que ser falar do Tigre, Guilherme. Vocês assistiram o documentário do Tigre? Eu não vi ainda. Não tenho estômago. Cara, vocês precisam ver o documentário do Tigre. Não cai nessa não. O Guilherme me pegou nessa aí. Não sei se eu me lido, arrependi. não. Eu assisto cada coisa no Netflix. Eu sou alucinado pela série dos caras que sopra vidro no Netflix. Como que é isso Caramba. aí? Não, vocês não viram? Interessado. Não, você tem que ver. Competição de profissionais sopradores de vidro. Que ganham... Cara, fiquei interessado, hein? Ganham uma vaga no Museu do Vidro. Que fica na cidade do vidro. Isso, e tem a Universidade do Vidro. Não é piada. Eu sou alucinado por isso, mas... Como é que chama isso aí, velho?
Eu não sei. Você Vidro. lembra? É vidro. Mas eu acho que Em se você pesquisar... Em português chama vidrados. Porque tá de parabéns os envolvidos. Não, mas é Guilherme, pão acho de que verdade. Você não hein? ia se confundir pesquisando. Não ia ter Eu vou muitas procurar lá. opções. Não, mas eu ia dizer assim, a gente tá acostumado, né, se acostumando com esse tipo de documentário, né? Teve do Manchester City, da Amazon, até a da Seleção Brasileira eu não fiz questão de não ver, mas tem também. Outros, né, que abram, tem o do Sunderland, que tá muito famoso agora, né, porque contou uma história trágica de um time que é pequeno, não é pequeno, né, tradicional, mas fraco. Então, com os bastidores mesmo, né, as entranhas do time. E quando circulou as notícias, foi isso mesmo que foi vendido, né? Acho que eles foram para criar hype com quem cria hype de basquete, que é a gente, as imagens exclusivas, né? E de fato, assim, eu fiquei pensando num documentário nessa linha do que são esses aí, que a gente conhece hoje, né? Não sei se vocês assistem essas coisas, eu assisto bastante. E os de futebol, tem outros também, tem o do pessoal do rugby lá, dos All Blacks. E tem outros. Teve aquele outros do esportes Last também. Chance You, né? Também vai Verdade, mostrar até os caras na verdade. Isso, escola. e futebol do americano. mesmo diretor desse Last Chance U, tem o que é sensacional, que é aquele com os times de Cheerleaders? De vidro? cheerleaders. Sério, você não viu? Não, sério, É bom? é espetacular. Do ponto de vista da forma, de como é filmado, é uma obra-prima, de verdade. Caramba. Pode assistir. Tem um de basquete também nessa linha, que é um time de uma comunidade nativo-americana, né, que é o termo adequado, do Arizona, que joga basquete, que todo mundo é muito baixinho, então eles têm que jogar em velocidade. Acho que é o Também tem no Sem Netflix, Bandeja, é isso? Acho que é isso. Pode ser. Então, eu realmente achava que e talvez seja até isso o motivo da minha frustração por não contar a história dessa série. Cara, não conta a história, assim, a história da série contra o Suns, do ponto de vista basquetebolístico, é maravilhosa, né? E a gente ainda não vai ter o documentário que contou essa história, cuidadosamente, do grande jeito, ouvindo os personagens. Ali é o Barkley, uma coisinha, e assim, muito legal, muito folclórica, né? Do tipo, eu mandei eles tirarem aquela porra da janela, né? Uma frase maravilhosa. Mas, de fato, eu acho que bom, né? Assim, que ainda vamos ter eu acho que essa série do Jordan, ela vai impulsionar uma visão, ainda mais pelo contexto, né, cara? Todo mundo trancado, todo mundo vendo isso. O Denis até coloca lá no texto dele. Quem não leu ainda, entra lá no site do Bola Presa, é muito legal. A gente então, é um blog. bolapresa.com.br. Valeu. E aí você pode, tipo, você tem uma audiência cavalar, né? Os números são impressionantes. Então, a impressão que eu tenho é que, por tudo isso, vai haver um interesse muito forte nessa época de novo, assim. Mas tem muito documentário, tipo 30 for 30, tem da rivalidade Lakers Celtics. ESPN produz bastante, a NBA gosta de produzir o seu próprio material também. Acho que talvez dessa era aí, por um motivo ou de outro, ainda não tenha tido vários, né? Não sei se é porque ainda tem gente muito envolvida com basquete nesse momento, porque o dos tiozão é mais fácil de fazer, né? Os caras estão sem nada para fazer, vamos lá filmar aqui, filme e tal. Mas acho que tem gente muito envolvida ainda dos anos 90, talvez seja isso, mas acho que vai, imagens, eventualmente né? vai rolar ainda. Tem muito, tem mais de tudo, né? Não, eu digo, o Jordan tinha direito de várias dessas imagens, né? Então, ele, inclusive, comprou alguns grandes jogos dele, até um colega me falou isso. O Jordan comprou os direitos de transmissão de alguns jogos que ele fez coisas maravilhosas e vendeu agora junto com o documentário. Nossa. Então, alguns canais vão começar a passar jogos antigos do Michael Jordan. Inclusive, acho que na ESPN já vai ter jogo em breve. Eu vi o Romulo e o Bulga falando sobre isso, que eles vão transmitir. E, se eu não me engano, é jogo do Bulls já. Depois dê uma olhada lá. Quem tá ouvindo aí, procura aí na programação da ESPN. Eu acho que é Knicks e Lakers, 50 anos da final. Tá, mas em breve deve ter alguma coisa nesse sentido também. Parece que são 8. Você tá mandando o pessoal procurar só porque é jogo do Knicks, Guilherme. Você não ter essa aí, que era do Bulls. Ó, tamo de olho. Nossa, nós estamos com visita, Lucas. Só é de casa já. Então o Jordan liberou esses direitos. Liberou não, né? Vendeu e o Jordan sabe ganhar dinheiro. Né? Talvez não no golfe, mas jogando. Não na moeda. Ele sabe perder dinheiro também, hein? Sabe perder também. Mas mostrou assim, saber muito bem trabalhar a sua imagem, né? Então, não sei se essas imagens são acessíveis, né? Tem isso sobre o Bulls do Jordan, né?
é muito difícil usar a imagem daqueles jogos, tem muito direito cercando. Então, eu acho que esse documentário vai dar uma sede de mais conteúdo. Na verdade, já tem tanto conteúdo, por enquanto, de podcast, de lives, né? Os americanos estão fazendo podcast de tudo, assim, cara. Todos os caras que aparecem lá no documentário... foram entrevistados no dia por seguinte, alguém. Eles estão... tá no Zach Lowe, tá no Bill Simmons, tá no Jalen Rose, então tá todo mundo e mais outros. Pra ter chance de falar, né, Guilherme? Porque eles gravaram lá horas e horas, falam uma frase. O que não entrou, né? O que não entrou no documentário? Eu fiquei nessa expectativa, assim, de... Porque será que depois desse momento a gente vai ter... Então, enfim, a história dessa... Porque como o Lucas falou, tem muito desses documentários da ESPN que contam a história dos jogos, conta isso que o Denis até cobrou, né? O Danilo cobrou. O que aconteceu ali no jogo, né? Qual foi o momento que aconteceu ali? Qual foi a virada, né, central da partida e tal? Cara, eu tenho eu fico com muita vontade de ver mais de jogo, assim. Não que não esteja gostando da trajetória, de contar isso tudo. Mas fiquei com isso. Você perguntou pra eles, Lucas, se eu tinha gostado ou não, mas eu me meti nessa. Eu acho que você matou Acostumado a charada. já, né? Eu acho que você matou a charada quando você falou que o que a gente viu no documentário é meio folclórico. Porque eu acho que o Jordan é essa figura que é maior do que o basquete e sempre foi maior que o basquete. Sabe, quando ele vai pra França e tem aquele tonelada de pessoas assistindo, até parece que aquelas pessoas conseguiam assistir basquete da NBA. Nem passava, não tinha nem como ver, nem que eles estivessem interessados, não tinham acesso a isso. O Jordan era uma coisa só maior do que isso. E eu acho que o documentário vai muito nessa leva. O basquete é meio secundário por essa história toda. Eles só explicam quando é muito essencial pra gente entender por que o personagem Jordan é tão interessante. E aí eu acho que depois disso, com todo mundo apaixonado pelo folclore, aí tem mais espaço pra gente revisitar o basquete. Mas eu não tinha pensado nisso que vocês falaram, mas eu acho que vai acontecer. É tipo cultura de spin-off, né? Agora vai ter spin-off do Last Dance, que é tipo um documentário sobre o Suns de 93. Maravilhoso. Imagino que já teve... Espero que com tecnologia para o Suns sair campeão. Não, vão ser 10 horas de documentário sobre a bandeja que o Jordan fez. Pra você ver em realidade virtual, né? Isso, né? Como é que era a visão do Barkley na hora que o Jordan fez a bandeja? Aí é tudo escuro, assim, né? Não dá pra ver nada. Mas eu imagino até que tenha mais busca agora pelos documentários que já existem. Tipo, a ESPN, né, que fez aquele do Bad Boys sobre o Detroit Pistons. Isso. Imagino que agora esteja mais gente interessada. Tipo, tem um documentário só sobre esse time que o Jordan odiava, deixa eu assistir. Isso, boa. E acho que vai ter gente preocupada e falar, tem um do Suns? Não tem. Tem um de não sei o quê? Provavelmente semana que vem o pessoal vai ficar interessado naquele Jordan Rides the Bus. Porque eles devem falar do Jordan do beisebol e tem um documentário magnífico sobre os anos de beisebol do Jordan. Que vai ter atenção de novo. O pessoal vai ser um assunto que vão se interessar. Então eu acho que vai ter bastante coisa só nova o começo, né? E coisa resgatada que já foi feita, mas que não tinha um público tão amplo. Acho que essa é a consequência desse fenômeno cultural que virou o Last Dance. E já fico no aguardo aqui da continuação do Last Dance, que seja de fato sobre uma dança. Que tenha... Segunda frustração. Pelo menos um pouco de dança de salão. E quero ver quero ver se o Jordan vai dar entrevista para quando alguém quiser fazer um documentário sobre os anos dele de Wizards. Ou se ele vai querer enterrar essa história. Nossa, um documentário só sobre isso ia ser incrível. Com o Kwame Brown Jordan, chorando. Conta aí assim, o processo... Conta aí o processo mental para escolher o Kwame Brown na primeira escolha. Exatamente. Inclusive, foi hoje que rolou aí o Mark Cuban comentando que tentou, assim que ele comprou o Dallas Mavericks, que ele tentou trazer o Jordan pro Mavs em vez de pro Wizards. Então vão começar a surgir, inclusive, histórias novas sobre a volta do Jordan naquele momento horrível. E tinha gente especulando no Twitter, esqueci quem foi, se o quanto o Jerry Krause não deve ter dado risada de todas as cagadas que o Jordan fez no Wizards, depois no Bobcats. Todas as escolhas ruins de draft que o time dele já fez em tantos anos. Que é a vingança do Jerry Krause, cara, que é o grande vilão da história. É isso, a maldição dele é que o Jordan seja um péssimo general manager. Em 91, ele já estava querendo que ele fosse demitido, né? Já tá no livro do Sam Smith lá, o Jordan dizendo que vai fazer de tudo para ele ser demitido. Essa ele não ganhou, né? O Jerry Krause ficou mais tempo que ele. Pensa nisso hoje. Será que hoje daria certo? Na era dos jogadores empoderados?
Tipo, o LeBron Manter James o GM, odeia o difícil. general manager e fica lá por mais 8 anos, com o LeBron querendo o cara ir embora. Imagina, né? Ou o LeBron sairia ou o manager. Mas lá não. O Jordan ficou, o Krause ficou. Mas essa notícia de que o LeBron odeia não ia sair nunca da boca dele, né? As pessoas ao redor dele iam deixar todo mundo saber. Isso é Mas verdade. ele... Tipo o David Blatt, coitado. Pois é. Ai, que dó. Caminhando então para a reta final do nosso podcast, já são 1h15 hoje. De Guilherme, muito foi conteúdo. falta ou não foi naquela defesa do Bulls, que eles dão 3 tocos no Charles Smith lá? Olha, é um dos Cara, momentos mais icônicos da história da defesa e talvez tenha umas 15 faltas ali acontecendo, né? Hoje seria falta. Mas é muito icônico, né? Eu só fiquei pensando aqui, enquanto vocês falavam, de que teve um momento em que dança de salão ia virar esporte olímpico e eu me perdi na minha cabeça. Virou ou não virou? Se alguém tivesse informação aí. Que eu saiba, não. Não, se tivesse virado a gente saberia. Mas skate virou. Mas no Pan-Americano deve ter. Pan-Americano tá rolando tudo hoje em dia. Não, eu lembro disso que eu era um grande militante do Da dança de futsal. salão? Não, do futsal nas Olimpíadas. Ó, Eu falava assim, não é você e a possível, mãe tem do até Denis, né? dança de salão. Minha mãe assistia muito Vou até futsal. passar pra ela a minha petição. A gente assistia lá, sei lá, Corinthians contra o Eternite, que sempre tinha nome de Nossa, patrocinador. que tristeza! Nossa, é quase tão baixo quanto apostar moeda na parede. O futsal tomando rant aqui. Mas o... Cara, vai ser Então, mas- esporte olímpico futsal quando o Brasil ficar peba, eu tenho certeza. É A gente vai ter verdade. mais nenhum jogador bom, aí vira o esporte olímpico. Estão só Então, esperando. agora virou... Basquete 3 contra 3 virou esporte olímpico, cara. Não é possível que não vai virar o futsal. Não tem mais jeito. Vou lançar essa No petição surf, aqui. né, agora? Surf também, é. Eu fiquei- Imagina quanto tempo vai demorar. Eu fiquei indignado. Você diminui o número de participantes de um esporte novo. Então eu vou criar um futebol de 10 jogadores. É um campo levemente menor. Tem 3 metros a menos de largura e você tira um lateral. Foda-se. Lateral não serve pra nada. Showball. Showball. Tá com showball, né? Tira os 2 laterais, pronto. Eu acho. Ninguém vai Cara, perceber, ninguém vai perceber. E um Pode documentário jogar no que eu meio. acho que tá quicando aí, acho que é o primeiro aí, é um em defesa do Jerry Krause, né? Alguém vai fazer essa porra. verdade. Porque o cara Vida e Cara, ele obra só de Jerry apanhou. Krause. só apanhou Em até memória de Jerry Krause. rolando bullying, né, cara? Bullying pesado com ele, Então, assim, acho que- tem em todo... Rolou o quê? Uns 15 segundos de defesa? De que alguém falou assim, olha, ele era uma pessoa muito doce, todo mundo que convivia com ele achava ele um amor. Eu acho que foi isso, né? Foi isso. No primeiro episódio, nunca mais. Botaram o Kukoc, não foi? O Pode ter Kukoc, acho que sido. foi. o Steve Kerr elogiou Ah, não. ele uma vez, mas na mesma fala ele criticou. É verdade, né? Ele elogiou, mas ele não se ajudava também. É tipo foi elogio da Chiquinha, assim, né? Agora eu lembrei, o Kukoc, ele não fala dele no documentário, ele falou na internet depois que na verdade o Jerry Krause era ok, legalzinho e tal. Não, Ele não alguém, teve direito de defender. E eu não sei quem falou, mas eu vi passando no Twitter, assim, os inscritos de Jerry Krause falarão por ele. Pô, não falarão, cara. Desculpa. Mas ninguém tá citando essa porra. Então eu tô esperando esse documentário aí. Porque, pô, é um cara que draftou, cara, só cara bom. Né? Assim, claro que os erros a gente não fala. Mas montou um time, boa parte ali em draft e bons moves, né, cara? E, poxa, é uma dinastia. Fez lá suas atrapalhadas, mas conseguiu o Pippen por anos e anos num contrato baixíssimo. Reuniu ao redor um monte de cara capaz de ganhar. Trocou de técnico na hora que tinha que trocar e foi campeão com o novo técnico. Porra, E soube alguma remontar o coisa time, tem. né? Depois Fez do o- tricampeonato. O time do segundo tricampeonato é até que bem diferente do primeiro. E ele foi lá, montou, pegou as peças complementares pra colocar em volta do Pippen e do Jordan. É mérito dele. Verdade. Poxa. e Ele agora- fez as compras do Phil Jackson, estilo Além da Mulher, comprando roupa pro Phil Jackson usar na É verdade. entrevista. Revenge de Phil Jackson, né? Ele volta lá. Me contrate agora. Então, desses spin-offs aí todos, é o que eu tô mais ansioso nesse momento, assim, que é meio. Cara, porque eu tô sentindo um bullying com ele, porque a gente sabe que é errado, mas a gente fica rindo das coisas que o Jordan fala pra ele, que o Pippen fala pra ele. Eles são muito cruéis, né? Eu também é o tipo de coisa que Pesado. envelheceu muito mal. Que hoje seria Verdade. completamente inviável, né? Você não fala Muito, pro cara. teu general manager que ele não cresceu, que ele é baixinho demais e não E cresceu. gordo. Não, acho que é absurdo, né?
Não, e até tem hoje, assim, agora, entrevista do presente, vem falando, não, o problema dele é que ele tinha complexo porque ele não cresceu e era gordinho, baixinho. Foi, porra, esse era o problema do Jerry Krause, assim. Nem sei se eu tenho argumento para defender o Jerry Krause nesse debate aqui. Quando convém, o pessoal apela aí pra psicologia. Mas quando o Jordan criança tá arremessando a 1 da manhã, ninguém pensa em levar no psicólogo, né? Se o Jordan tivesse a 1 da manhã jogando League of Legends, estava no psicólogo na mesma hora. Cara, vocês estão ouvindo? Assistam o Space Jam. Começa assim o filme. O Jordan, 1 da manhã, arremessando. O pai, você não vai dormir? Não, vou ficar aqui. Lucas, acho que chegou a hora de nos despedirmos dos nossos convidados. Pô, que programa. Ó, é sempre emocionante receber o Bola Presa. Valeu, cara, os Podfathers, né? Os Podfathers estão de volta no Café Belgrado. É um episódio que nossos ouvintes adoram, sempre pedem. Chama a galera do Bola Presa e tal. Então a gente faz sabendo já que, primeiro, que vocês são maravilhosos, né? Então sempre que vocês vêm é muito divertido, muito bom o papo. Seus mas lindos. Também sabendo que vai ser muito fácil de convencer as pessoas a clicarem para ouvir, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela presença. Voltem sempre que possível, né? Sempre que convidados. O Guilherme às vezes não gosta de convidar as pessoas, né? Não, vamos chamar o pessoal. E o Guilherme não deixa eu chamar ninguém, mas tudo bem. Tô brincando, gente. A gente adora receber vocês. O desafio vai ser arranjar tema para falar, para convidar pessoas nos próximos meses, mas a gente espera que as coisas se resolvam o mais rápido possível. O Guilherme tá já... Ele falou esse papo aí de documentário porque ele já tá fazendo os dele aqui. Daqui a pouco aparece aí na internet documentários feitos pelo Guilherme com participação de vocês. Palavras. Queria terminar também, Guilherme, lembrando que o episódio chamou a galera que ficava esperando o Michael Jordan, que assim, é naquele momento que fala a rotina inteira, né? Antes do jogo ele fala com as crianças deficientes, depois do jogo ele vai lá e tem que jogar bem, porque as pessoas estão lá para ver ele jogar bem, depois ele tem que atender a mídia, e depois aí o tradutor falou, e mesmo depois de atender a mídia, ainda havia os puxa-sacos que o procuravam. Tomaram distraído aí os fãs, as crianças, cara, querendo o autógrafo do Jordan depois do jogo. Tem que esperar 3, 4 horas depois do jogo para ganhar o autógrafo. E receberam palavras médias aí da direção do Last Dance, pelo menos dos tradutores. Mas palavras doces para vocês. Obrigado, Bola Presa, por comparecerem aqui. Guilherme, o que você disse para esses homens? Bom, de novo agradecer. De verdade, é sempre uma honra falar com vocês. A gente não se conhecia antes de fazer, né, o primeiro podcast juntos lá no Belgrapalooza. E, pô, os caras estão há muito mais tempo fazendo podcast que a gente. Então, quando eles aceitaram, apareceram lá, foi uma puta honra pra gente. Agora é a primeira vez que a gente grava remotamente, né? Quem sabe a gente volte a se encontrar em breve. Tomara que tenha situações que a gente possa ter convívio em breve, mas se não tivermos, a gente quer ter vocês aqui mais vezes também. De verdade, é um grande prazer, é uma grande honra pra gente contar com vocês. E agora vocês podem falar o que vocês quiserem aí, até vocês se despedirem. Valeu, obrigado pelo convite. E é sempre legal, pode convidar sempre. A gente faz podcast há mais tempo, mas nem tanto. E também não quer dizer que a gente fazia bem. Isso, fazer uma coisa ruim por muito tempo não quer dizer nada. Demorou uns bons episódios aí pra aprender a fazer podcast. Mas chama sempre, é sempre legal. A gente se conheceu mesmo lá no Belgrapalooza. Mas uma coisa legal que a gente descobriu não, mas que a gente confirmou lá é que o pessoal que acompanha e fala de basquete no Brasil é todo mundo muito aberto um com o outro. É uma comunidade bem legal, bem divertida, bem unida. Que gosta muito de bolacha de passatempo. Gosta de passatempo e gosta de falar de basquete. Então... não tem problema nenhum, é só chamar para qualquer assunto que surgir nos próximos meses que a gente participa. Não estamos fazendo nada mesmo, não está acontecendo nada. Mas é sempre um prazer participar, convidem sempre que vocês quiserem. O trabalho de vocês é incrível e foi ótimo falar sobre atirar moeda perto da parede por mais de 1 hora. Valeu. Valeu, pessoal. Vocês deviam fazer um vídeo aí, gente. Uma live agora, vocês competindo moeda na parede. Nossa, não, prefiro apostar quantos feijões tem numa garrafa. Se algum site de apostas quiser patrocinar a gente... É pra fazer essa. Eles estão desesperados, velho. Acabou o Big Brother também. Não, É um esporte bom de quarentena. O Denis estava contando pra mim que tem um pessoal que fica apostando no clima. Fica apostando se vai chover, se não vai chover. Mentira. É verdade. Mas aí não é aposta, velho. Mandaram pra gente no Twitter. Tem uns sites de aposta em clima. Tipo, vai chover hoje, em tal horário?
E aí você vai lá, cidades diferentes do mundo, você aposta em clima. Você acha que é só o Jordan que tem um problema? Não é, não. Muitas pessoas têm um problema. Não, Confesso mas que eles não têm fiquei problema, interessado. gente. Eles podem parar quando quiserem. Tem que ver isso aí. E você viu que agora tá voltando o esporte na Coreia do Sul, né? Então a liga de beisebol voltou a ter jogo, sem torcida. O futebol voltou na Coreia. Você imagina quanta aposta não deve estar rolando nesses jogos? É só- E passa em algum Viciados do mundo inteiro se unindo para apostar no basquete coreano, no beisebol coreano. Não, e é o equivalente a apostar quantos feijões tem numa garrafa. Porque duvido que alguém conheça alguma coisa dos times de futebol coreano. Não importa, eles querem apostar. É, só você tá apostando só às isso. cegas. É melhor apostar se vai chover. Esses foram então os Podfathers, os grandes Denis e Danilo do Bola Presa. Espero que vocês tenham curtido esse papo sobre Michael Jordan, sobre Chicago Bulls, sobre moedas, sobre vidros e muitas outras coisas, né, Guilherme? Que delícia! Esses caras são demais. Sigam aí eles nas redes sociais, @BolaPresa. E siga junto com eles o Café Belgrado também. @o Café Belgrado no Twitter, no Instagram, no YouTube, Lucas. Estamos no YouTube. Lucas, Guilherme, você já se considera um youtuber me agora, seu grande considero sonho? um pod-youtuber, né? Um podcast no YouTube. Lucas, posso dar um analytics aqui do nosso canal no YouTube? Melhor não, Guilherme, porque as pessoas podem, se bem que as pessoas podem ficar até com vergonha a ponto de apoiar o Café São Belgrado. números expressivos. Ok. Não disse o que eles expressam, mas alguma coisa eles expressam. Veja bem, Lucas. Nós estamos postando lá no canal do Café Belgrado no YouTube os podcasts que você ouve aqui e lá no Elástico Mental, lá no feed do Elástico Mental, nosso podcast de cultura. Quem não conhece ainda, por favor, dê essa moral pra gente. E olha só, Lucas, desde quando a gente começou a postar os vídeos lá, sabe quantos novos seguidores lá no YouTube a gente já tem? Você tem que chamar de seguimores, Guilherme, pra galera poder seguir. É inscritos que falam lá, já tá errado. Já. Ok. Sabe quantos novos inscritos a gente conseguiu desde quando a gente começou essa prática? Você tem que falar em percentual, fica mais expressivo, Guilherme. Eu acho melhor falar o número, Lucas. Ok, quantos? 12. Orra! Uma expressão que os cearenses poderiam falar nesse momento é Ande Tonha. Então, se você quiser continuar a bombar o nosso canal, se inscreva lá. Sabe uma coisa que o YouTuber fala, Lucas? Ative o sininho. Ah, não, velho. Você... Forte Você vai ser- abraço. Café Belgrado.